Recentemente, Harry Sultan descobriu que o Japão também está seguindo o mesmo caminho do Ocidente. Até pouco tempo, todos achávamos que o Japão não cedia à pressão. Eles tinham uma determinação de preservar sua identidade nacional, história e cultura, mas isso não existe mais. Eu gostava da nova primeira-ministra Takayoshi, mas ela está enchendo o Japão com imigrantes de uma classe muito especial. Você sabe, como eu sempre digo, se você quer imigrantes, por que não traz pessoas da Noruega ou da Suécia? Eu sei por quê, pois esses países ocidentais também enfrentam queda nas taxas de natalidade. Então, não nos resta outra opção a não ser trazer pessoas de países superlotados e superpopulosos. E quais são esses países? Em sua maioria, países muçulmanos. E onde quer que eles vão, eles não conseguem se controlar. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Um muçulmano está gritando Allahu Akbar em um templo shintoísta. Você sabe por que eles fazem isso? Veja, eles fazem isso para fincar a bandeira do Islã. Eles estão fazendo uma declaração onde quer que vão. Olha, o número deles é um pouco insignificante no Japão, mas eles não conseguem se controlar. Você não ficaria preocupado que talvez a gente não devesse fazer essas coisas porque já não temos uma boa reputação? E se os locais descobrirem, então vão começar a nos expulsar? Não, eles não conseguem se controlar. Não pense assim. Eles não conseguem se controlar. Onde vão, fazem coisas previsíveis e repetidas que já vimos em outros lugares. Veja este próximo vídeo. Um grupo ligado ao Paquistão tentou construir uma mesquita ilegal em uma zona restrita na província de Saitama. Eles ignoraram os japoneses. Novamente, deixe-me repetir isso. Essas pessoas não têm nenhum poder. Eles ainda não são muitos, mas mesmo assim não conseguem se controlar. Olhe para isso. Então, o que o Japão fez? Eles a desmontaram. Veja isso. Olhe para isso. Isso é simplesmente... Eu não sei se posso reproduzir esse áudio ou não. Olhe para isso. Essa mesquita foi construída ilegalmente. Até mesmo um embaixador do Paquistão participou da cerimônia de inauguração. E agora ele está dizendo que não sabia que ela tinha sido construída ilegalmente. Ele já pediu desculpas desde então. Deixe-me te mostrar isso. E ele pediu aos paquistaneses para não fazerem esse tipo de coisa. Mas paquistaneses sendo paquistaneses. Eles acham que podem fazer isso no Paquistão. E realmente podem. Sabe por que fazem isso lá? Porque uma vez que você constrói uma mesquita ilegalmente, o governo não pode fazer nada, porque se eles demolirem, vai ter tumulto. Eles acharam que poderiam fazer o mesmo no Japão. Paquistaneses lá foram flagrados construindo uma mesquita ilegal em Coagu sem permissão. E até o embaixador paquistanês apareceu para a inauguração. A embaixada do Paquistão precisou pedir publicamente que seus cidadãos respeitem as leis japonesas e obtenham autorizações antes de construir mesquitas. Então veja isso. Esta é uma carta oficial emitida pela embaixada do Paquistão no Japão. Eles não conseguem se controlar, pessoal. Eles não conseguem se controlar. Então, por que vocês os deixam entrar? Quando o mundo vai aprender? E é por isso que estou vendo cada vez mais ativistas japoneses islamofóbicos postando nas redes sociais. Eles não existiam há um ano. Ouça esta mulher muçulmana. Qual é a sua opinião? Devemos desencorajar as pessoas de irem ao Japão. Acho que exageram sobre como o país é incrível. Discordo totalmente. Sobre o que você fala? Ok, primeiro de tudo, sinto que o Japão definitivamente não é amigável para muçulmanos. Tipo, nem um pouco. Eu não gosto só porque não é amigável para halal. Ok? Só porque não é amigável para halal, só porque eles não servem comida halal, o que nenhum país deveria fazer, nenhum país deveria estar sob qualquer obrigação. Eu não sei por que o Ocidente se esforça tanto. Por favor, criem coragem. Proíbam a comida halal. Ei, eu acho que a comida é um dos maiores motivos para você ir a um determinado país, não é? Exatamente. O 7-Eleven é sensacional. Não, para. Sushi, sensacional. Lamen, não sou muito fã. Mas o 7-Eleven se cansa dos dias de chá. Ou o quê? Você está me dizendo que vamos comer sushi? É. Ela deveria ser enviada para a Somália. Sushi deveria ser frutos do mar. Eu sei que ela está falando com um sotaque britânico, mas eu não sei, querida. As coisas não estão certas. Vocês se aproveitaram da educação das pessoas. Vocês tiraram proveito injusto da natureza educada das pessoas, da tolerância delas, mas acho que a paciência delas está se esgotando. Em breve você vai ver. O abate halal será proibido no Ocidente. Acho que alguns países já iniciaram isso.
Acho que foi na Itália. Acho que a Itália está debatendo isso. Acho que eles vão proibir o abate halal. Precisamos fazer isso na Austrália. Precisamos fazer isso nos Estados Unidos. Precisamos fazer isso na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Isso precisa acontecer. Eu estou mais interessado na Grã-Bretanha. Perguntei pra moça se tinha carne de porco. Pedi pães e todos disseram que não tem carne de porco. Eu pedi pães e ela me disse: sim, o arroz é cozido na água do porco. Que diabos é água de porco? Vá pra casa. Não venha. Ela está certa. Não venha. Mas e esses imigrantes que vão pra lá? Por favor, nos deixe entrar. Por favor. Vamos ganhar dinheiro. Vamos pagar impostos. Seremos bons cidadãos. Mas no momento em que eles chegam... Os gregos adoram carne de porco. Está por toda parte. Não há comida halal em restaurantes ou mercados. Então cozinhamos em casa. Avisei meus amigos para não virem. O Islã não é... Não venham. O Islã não é bem-vindo aqui. Certo? Meu Deus. Eles vêm para a Grã-Bretanha no mês que vem. Você está vendo isso? Vocês estão vendo isso, pessoal? Eles não vão morar no Japão porque tem carne de porco demais. Mas o povo japonês também não está se esforçando ao máximo. Então não vamos voltar para a Somália, ou seja lá de onde ela é. Vamos para a Grã-Bretanha. E adivinha? Eles serão recebidos de braços abertos. Eu disse para meus amigos que o Islã não é bem-vindo aqui. Vamos para a Grã-Bretanha no mês que vem. Precisamos não dar boas-vindas ao Islã também na Grã-Bretanha. Essa é a lição disso. Olha só, nojento. Acho que tentei te avisar sobre isso. Muçulmanos fazem isso até em escritórios. Se houver um muçulmano aqui, ele precisa rezar. É assim que lavam os pés. Absolutamente nojento. O Islã não está no Japão. Eles fazem bagunça em todo lugar. Quando você entra e vê por que tem tanta água ao redor da pia ou dos lavatórios, essa é a razão. Essa é exatamente a razão. Nojento. Nojento. Culturas estrangeiras, desculpe. Olha isso. Manifestantes coreanos contra o uso de máscara estão fazendo um churrasco de porco bem na frente do local. 韓国南東部テグ Churrasco de porco. os vizinhos 住民たちです。 As pessoas só agem assim quando são provocadas, antagonizadas ou intimidadas repetidamente. Pensem, muçulmanos, por que todos estão cansados de vocês? Por quê? 足が吊るされ Porque... E os pobres Sikhs estão pagando o preço na Inglaterra agora porque cometeram apenas um crime. Bem, um crime grave. 95% de todos os ataques terroristas no Reino Unido são perpetrados por muçulmanos. Então eles estão com raiva por causa deles. Mas além disso, um garoto Sikh faz alguma coisa e aí, sabe, eles também passam a ser vistos como um deles. Mas olha, é assim que funciona. É assim que os humanos se comportam. Eu não os culpo. Olha isso. Então, como outros países que tentam doutrinar os japoneses também, que tentam converter em massa os japoneses também. Dá uma olhada, ouve esse imame que está mostrando sua frustração. Ele está dizendo que os muçulmanos japoneses deixam o Islã por causa da forte cultura japonesa. Você vai se surpreender que a segunda geração, mais de 80% deixou o Islã no Japão. Segunda geração, não estou falando da terceira ou quarta. Segunda geração, mais de 80%. Eles deixaram o Islã. Eles dizem que não são mais muçulmanos ou que nunca praticaram de verdade. Por que você acha que isso está acontecendo? Sim, o principal motivo é a ausência de um ambiente islâmico. Sim, os pais, na maioria das vezes, estão trabalhando, ambos os pais, certo? A mãe e o pai estão trabalhando. Eles colocam as crianças em escolas que têm tradições e culturas muito fortes. Então, esse sistema forte é como moldar o caráter, as ideias e as ideologias das crianças até que elas cresçam. Às vezes, eles passam das 8 da manhã até as 6, 7 da noite. Após a escola, eles vão ao Jidokaikan, onde ficam de graça para fazer dever de casa e brincar até 6 ou 7 horas, pois os pais estão ocupados. Então eles voltam para casa só para fazer o dever de casa, jantar, tomar banho e dormir. Então, o tempo passado com os pais muçulmanos é muito pouco. Na maioria das vezes, não falam sobre religião porque estão cansados e só querem descansar. No fim de semana, fazem compras e passeios até a mesquita. Participam, por exemplo, de programas aos sábados. 1 ou 2 horas dedicadas ao Alcorão. Isso não será capaz de resistir ao fluxo constante durante a semana inteira, em que eles estão sendo expostos a ideias não muçulmanas, a uma vida não muçulmana. O que aprendemos com isso? O Islã não pode resistir a ideologias superiores. O que significa? Tenha orgulho da sua cultura, da sua identidade.
Não seja indiferente aos seus valores. Não seja tão tolerante com outras culturas. Simplesmente não seja tolerante. Não estou dizendo para sair por aí batendo nas pessoas. Não, mantenha-se firme. Diga, não, esta é a minha religião. Ou, estes são os meus valores. Nos nossos valores não tratamos mulheres ou animais assim. Fale isso com firmeza, não precisa ser, ah, que bonitinho. Isso é bonito. Vamos fingir que não vimos. Não, não faça isso. Seja firme. Acho que essa é a única diferença entre os ocidentais e os japoneses ou os coreanos. Só isso. Porque são povos muito orgulhosos da própria cultura e de quem são. Mas os ocidentais não fazem isso. Bem, eles estão começando a fazer. Eles estão começando a aprender, porque, de novo, no fim das contas, é sobre a sua própria sobrevivência. Nenhuma cultura, nenhum modo de vida abandonou-se voluntariamente. Não, isso nunca aconteceu. É a única vez em que esse experimento de multiculturalismo foi realizado a pedido das culturas locais. Você cede, você abre espaço para eles. Devido à prosperidade, as pessoas prosperavam. A Segunda Guerra Mundial ainda era recente. Desculpe, pesadelos da Segunda Guerra Mundial. Ainda estavam frescos na memória das pessoas. Por isso disseram, tudo bem, não vamos ser nacionalistas, não vamos ser racistas, não vamos ser fechados em nós mesmos. Vamos ser mais abertos ao mundo, mais tolerantes, mais receptivos a outras culturas. É um bom valor a se ter, mas só vai até certo ponto. Existem culturas hostis que vão chegar e tomar conta. Eles vão porque você, como cultura, pode ter decidido que vai ser tolerante e abraçar todo mundo. Outras culturas não passaram por esse caminho. Eles não passaram. Na verdade, ficou ainda mais claro que essas pessoas têm na cabeça delas queixas legítimas. Por exemplo, a Grã-Bretanha disse, ok, vamos compensar vocês por termos colonizado suas terras. Vamos dar a vocês o mesmo lugar à mesa. Vocês podem viver aqui como cidadãos britânicos. Certo. Foi um bom gesto. Certo. Eles estavam tentando se redimir. E o que acontece em troca? Cada todas as comunidades que foram colonizadas, se você olhar para elas, elas odeiam a Grã-Bretanha. Elas culpam a Grã-Bretanha por tudo. Eles até culpam a Grã-Bretanha por deixá-los entrar no país. Eles dizem, bem, fomos deslocados por sua causa. Não, vocês foram. Seus ancestrais tiveram a chance de vir e integrar uma sociedade altamente civilizada, próspera e moderna. E é assim que eles agradecem. Sou um grande defensor, pessoal. Ninguém, nenhuma cultura se comporta assim. As culturas sempre terão suas próprias histórias, suas próprias mágoas, seus próprios motivos para agir da forma como agem. Então, por que você deveria se esforçar tanto? Isso não vai conquistar nada. Eu não estou dizendo nada radical. Está tudo na sua frente. Todos eles te odeiam. Todos eles, você vê os afro-americanos, não agradecem pelo fim da escravidão. Dizem, vocês fizeram isso e aquilo e blá blá blá. Estão com raiva. Eles estão com raiva do elite branca. Você olha para todas essas ex-colônias ou pessoas de origem colonial, todos eles odeiam a Grã-Bretanha. Eles até vieram para a Austrália, ficaram do lado da comunidade aborígene e tentaram explorar suas queixas. Muçulmanos vieram para a Austrália e mal conseguem falar inglês. Eles estão explorando a divisão entre as comunidades aborígenes e os australianos anglo-célticos. Caiam fora, expulsem eles.